Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos aqui com mais um Expresso Israel, com a Daniela Creche. Tudo bem, Dani? Tudo indo, né? É, Tudo na certo. medida do possível, né? E a gente aqui segue, né, nessa edição, falando especificamente sobre os conflitos que estão acontecendo em Israel, né? Desde o último dia 7 de outubro. Essa edição, mais uma vez, a gente vai falar de temas relacionados ao desdobramento do que aconteceu após o dia 7. E eu queria pedir aqui para você para deixar o seu like aqui no vídeo. Se não for inscrito no canal, para se inscrever. Também deixar o seu comentário aqui, que é muito importante. E o primeiro assunto aqui dessa edição do Expresso é sobre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né, que fez uma visita relâmpago a Israel, se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e isso ocasionou aí um certo burburinho no cenário geopolítico em Israel e nos Estados Unidos, dada a relação entre os dois países. Inclusive, os Estados Unidos mandou um porta-avião, né, para o mar Mediterrâneo, e é o primeiro assunto, né, Dani, esse papel do Biden aí na guerra, né? Realmente, é muito engraçado, né? Como que as coisas mudam, né? A gente pensar que 6 meses atrás o Biden não queria nem ver o Netanyahu, não queria chamar ele para a Casa Branca, não queria fazer nada com o Netanyahu, porque por causa daquela tentativa de enfraquecimento da democracia, né? Daquela é, reforma judicial que o Netanyahu e seu governo estavam tentando é, aprovar. E agora, não só ele encontrou o Netanyahu, como ele veio a Israel. Quer dizer, para quem não queria convidar o Netanyahu para a Casa Branca, vir para Israel é uma mudança muito grande, quer dizer, demonstra que realmente o que aconteceu no dia 7 de outubro foi uma coisa muito, muito, muito importante, né? Um marco. E o Biden, quer dizer, muita gente explica, né? Tenta explicar por que o Biden imediatamente se colocou do lado de Israel e veio para Israel, etc. E muita gente faz umas análises geopolíticas, né? Quer dizer, a gente sabe que os Estados Unidos apoiam Israel já desde mais ou menos meados da década de 60, né? Por causa do contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos não apoiaram Israel desde o começo, não, mas digamos que a partir da década de 60 do século passado, os Estados Unidos e Israel são aliados, e são muito aliados, né? E para Israel, os Estados Unidos é o maior e mais importante aliado. E muita gente faz assim umas análises geopolíticas disso, tipo o Biden quer agora demonstrar que passar uma mensagem para o bloco Rússia e China, e que Irã, que não se metam com os Estados Unidos, o Biden agora também está pensando nas eleições do ano que vem nos Estados Unidos, quer dizer, muitas análises que são todas válidas e obviamente, estão todas no alvo dos motivos que levaram o Biden a reagir imediatamente e vir para Israel, mandar 2 porta-aviões, já são 2 porta-aviões para o Mar Mediterrâneo, mandar também um carregamento muito grande de armamentos e outros tipos de ajuda humanitária. O Biden se encontrou com sobreviventes da chacina lá do massacre no sul de Israel, com pais, principalmente, ou parentes de sequestrados, né? O número oficial agora são 203 sequestrados israelenses reféns na faixa de Gaza. Tem todas essas análises que obviamente, né, são algumas um pouco mais realpolitik, outras um pouco mais relacionadas a questões internas americanas. Mas eu acho que a gente tem que falar de uma coisa a mais em relação ao Biden. Eu entendo todas essas análises geopolíticas e de política interna americana, mas existe também uma questão pessoal do Biden. O Biden tem um relacionamento com os Estados Unidos e com o Netanyahu. O Netanyahu nem tanto, que o Netanyahu é bem mais jovem, né? Não bem mais jovem, mas tem pelo menos uns 17, 18 anos a menos que o... Não, peraí. Eles têm... O Biden acho que tem 82 anos, o Netanyahu 10 Biden anos a tem menos. 80, o Biden tem 80 redondo. Então, o Netanyahu tem 73, então não, estão próximas na idade. Desculpa, mas eles realmente se conhecem há, sei lá, 30, 40 anos. E o Biden sempre fala isso. A gente se conhece há muito tempo e eu sou um dos últimos
políticos americanos que têm um relacionamento muito próximo com Israel em termos pessoais, né? Quer dizer, existe uma coisa aí também, a gente não pode negar que existe também não identificação, mas uma sensibilidade do Biden em relação ao que aconteceu em Israel, até porque também os Estados Unidos teve o ataque de 11 de setembro, e esse é considerado o maior ataque terrorista desde 11 de setembro, né? Quer dizer, existe uma coisa pessoal do Biden também. A gente, quando fala de líderes, a gente não pode esquecer que os líderes também têm questões pessoais que fazem eles agirem de uma forma ou de outra. Então, o Biden imediatamente fez um discurso, 1 ou 2 dias depois do ataque terrorista, falando: estamos do lado de Israel, que absurdo, terrorismo dos terroristas do Hamas, e blá, 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 blá. E aqui em Israel, novamente. E nos 2 discursos, quer dizer, ele falou várias vezes, mas nesses 2 principais discursos, ele deu uma mensagem muito grande para os ouvidos de quem quer escutar, que é principalmente Irã e Hezbollah, né, a guerrilha libanesa que é apoiada pelo Irã, dizendo: não entrem nessa guerra, não entrem nesse fronte. Porque se vocês entrarem nesse fronte, quer dizer, aproveitarem o momento de caos aí, essa guerra com Gaza, e resolverem entrar e abrir um outro fronte de batalha com Israel, vocês vão estar lidando com a gente. Vocês estão, na verdade, atacando a gente. Então, ele falou: se vocês estão pensando em entrar na guerra, não entrem. E ele falou isso 2 vezes dessa forma: don't, muito forte. Quer dizer, eu acho que tem uma questão geopolítica aí também importante, porque existe a possibilidade de que, se Irã entrar diretamente ou ordenar o Hezbollah que entre com toda a força, o que ainda não aconteceu, apesar do Hezbollah estar atacando Israel no norte, a gente vai falar um pouco disso, dos evacuados depois, é possível começar aí uma guerra internacional. Tá? Quer dizer, você tem aí coisas relacionadas aos Estados Unidos e ao Ocidente que podem começar a entrar numa guerra contra o eixo Irã, Hezbollah, enfim, Hamas, etc. Rússia até, né, Dani? O Biden ele citou Putin, né? Exato, Rússia, exatamente. Quer dizer, então você tem aí o que acontece aqui, num lugar pequenininho, chamado Faixa de Gaza, mínimo, micro, pode levar a uma guerra internacional mundial. Tá? E o Biden ele imediatamente entendeu isso, porque ele é da época da Segunda Guerra Mundial. Ele é velho, entendeu? Então ele sabe dessas questões todas que podem desandar em alguma coisa que a gente não quer que aconteça internacionalmente, mundialmente, né? Então, eu acho que o Biden está muito olhando tudo isso ao mesmo tempo. Não é só geopolítica de que quem é amiguinho, quem não é amiguinho, não é só a política interna americana das eleições do ano que vem, mas é também evitar uma guerra mundial, tá? E eu ouvi, inclusive, de um comentarista da TV israelense, falando um negócio que eu fiquei muito impressionada, e todo mundo ficou impressionado quando ele falou isso, eu até tenho repetido isso, falando que o Biden salvou Israel, salvou a existência de Israel. E as pessoas perguntaram: como assim? Ele falou: salvou Israel porque na semana passada, quando o Biden fez o primeiro don't, não se mexam, não entrem, existia sim entendimento no regime do Ayatollah iraniano e do Hezbollah de que esse talvez seria o momento de atacar Israel e acabar com Israel, que é o que eles pregam há anos, né? Os ouvidos brasileiros não são muito sensíveis a isso, porque os brasileiros não ficam escutando os discursos em árabe de líderes árabes antes de Israel pelo mundo todos os dias, e em persa, no Irã, dizendo que Israel é uma anomalia, um câncer que tem que acabar e tem que extirpar, tem que matar todo mundo, ou expulsar todo mundo. Expulsar seria até bonzinho. Extirpar, acabar com o câncer, que chama Israel. Eles falam isso todos os dias. E no Brasil ninguém escuta, né? Acha, sei lá, não chega. Então, os israelenses escutam, e os americanos escutam. Quer dizer, então, talvez esse momento de guerra com o Hamas, do que o Hamas começou, talvez fosse uma espécie de dog whistle para, olha só, esse é o momento agora de fazer o que a gente está planejando e prometendo há décadas. E o Biden foi o cara que parou com isso, que falou: se vocês entrarem e atacarem Israel diretamente, vocês vão estar atacando os Estados Unidos também. Então, estejam preparados para uma guerra também contra os Estados Unidos. E isso, segundo esse comentarista da televisão israelense,
fez com que houvesse alguns passos para trás, tanto do Hezbollah quanto do governo do Irã. E talvez, então, Israel exista hoje, eu esteja aqui, próximo a Tel Aviv, por causa disso. Eu não sei até que ponto que ele foi muito dramático, não sei até que ponto que chegou ao ponto de uma... Né, a gente fala, né, da época da bacia dos porcos, né, como é que é o nome lá de Cuba, que quase teve a crise dos guerra mísseis? nuclear. Dos mísseis, a crise dos mísseis, né, de Cuba e tal. Isso. Eu não sei até que ponto a gente chegou a esse ponto de talvez realmente ter quase começado uma guerra maior aí, entendeu? A gente no futuro vai saber. No futuro, os historiadores e a gente vai saber, vai ter todo o protocolo de tudo que foi dito nesses dias, mas parece que semana passada foi realmente muito tenso nessa questão geopolítica internacional também. Então, a vinda do Biden para cá, ela tem muitas coisas envolvidas, tá? Mas certamente uma das coisas que não está envolvida nisso e que não era a intenção do Biden era demonstrar apreço pessoal ao Netanyahu, porque o Biden ainda está bastante melindrado com esse governo do Netanyahu, que é ultranacionalista, ultradireitista, ultra tanto, mas que agora já, na verdade, mudou, porque já entrou, né, o Benny Gantz, o partido dele de centro, né, o partido de centro do Benny Gantz já entrou no governo, então esse governo já mudou, já não é mais só de ultranacionalistas e ultrarradicais, inclusive os mais ultrarradicais estão caladinhos, então talvez, quem sabe, isso, pelo menos isso, né, tenha melhorado um pouco esse governo, e o Biden não veio para dar sua solidariedade especificamente a Benjamin Netanyahu, mas sim a Israel, e pensar em toda essa questão geopolítica que se relaciona com os Estados Unidos e com o mundo todo. É isso, né? A impressão que me cresce que, de fato, é um apoio ao povo israelense, a Israel, e menos ao Netanyahu e aos ministros, como a gente vinha falando em umas edições anteriores do Expresso sobre esse papel do Netanyahu, do Biden, né? E tem uma questão que entra na balança também, que ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, né? E Israel sempre está num debate ali, enfim, né, com todas essas ameaças aí que tem do Irã, de outros países, circularam algumas fotos, a gente não dá para saber a veracidade de foguetes em cirílico, né, provavelmente em russo, dos terroristas do Hamas, alguns comentários que tinham bilhetes em farsi também, em persa, né? Então, como você falou, né, Dani, tem uma questão geopolítica aí muito mais ampla, e o Biden vai dar esse sinal de alerta aí. A gente segue acompanhando, né, e vê o desdobramento, né, dos Estados Unidos frente ao conflito, né. E um segundo assunto nessa semana que circulou bastante, envolvendo a guerra em Israel, foi um bombardeio, um míssil, na verdade, que caiu em um hospital em Gaza, um hospital que tinha muitas crianças, inclusive, e a primeira informação que chegou é que Israel, o míssil era de autoria de Israel, e circulou nos veículos de comunicação, nas redes sociais, só que em seguida o porta-voz do exército israelense se pronunciou falando que o foguete era da Jihad Islâmica, né? A Jihad Islâmica que jogou e teve um erro de cálculo e caiu em Gaza. Vou até botar o vídeo aqui para vocês verem melhor essa situação. A gente está vendo aqui, então, no vídeo, mostrando que houve um disparo de foguetes de um grupo chamado Jihad Islâmica Palestina, JIP, né, JIP, Jihad Islâmica Palestina, que é o que a gente costuma falar de Jihad Islâmica, que é um grupo menor que o Hamas, mas colabora com o Hamas quando se trata de terrorismo contra Israel. E esse grupo, então, lançou uma barragem de foguetes de um cemitério próximo, do lado, muito próximo desse hospital. E essa barragem de foguetes que o Jihad Islâmica lançou, alguns deles falharam, principalmente um, né, que a gente está falando, falhou, e ele, em vez de chegar e cair em solo israelense, ele caiu muito próximo do lugar onde tinha sido lançado e alcançou
o estacionamento desse hospital. E não destruiu o hospital, teve janelas danificadas, com certeza, mas o dano foi especificamente no estacionamento do hospital, muitos carros ficaram queimados. E eu não sei exatamente nesse momento quantas mortes realmente aconteceram, mas certamente menos de 100, eu não sei, realmente a gente ainda está muito sem saber exatamente a quantidade de mortos que teve nesse ataque falho da Jihad Islâmica. Agora, o que acontece é que, imediatamente, quando houve o ataque, né, essa explosão no hospital, toda a imprensa internacional, 1 minuto depois da explosão, já estava colocando em suas manchetes que foi um míssil israelense e que havia sido 500 mortos. 1 minuto depois da explosão, eu não sei como que se pode contar até 500 em 1 minuto, mas acho que o primeiro foi a CNN, talvez, a Al Jazeera, que deram míssil israelense mata 500, segundo fontes palestinas. Eles até falaram segundo fontes palestinas, segundo o Ministério da Saúde palestino de Gaza. E imediatamente compraram a versão do Ministério da Saúde palestino em Gaza. A gente não pode esquecer que o Ministério da Saúde palestino de Gaza é o ministério do governo do Hamas. Então, quando você fala de Ministério da Saúde de Gaza, você está falando de Hamas, tá? O Hamas, então, disse 1 minuto depois da explosão que 500 pessoas tinham morrido no hospital, que foi um míssil israelense que matou 500 pessoas no hospital. E toda a imprensa internacional imediatamente comprou essa história, imediatamente publicou. E por 2 horas, porque foi uma surpresa também para os próprios israelenses, né? Porque ninguém podia imaginar que haveria uma barragem de foguete daquele lugar, naquele momento em que um ia cair, ia alcançar. Então, o exército israelense não estava ainda completamente preparado, né, para dar uma resposta e dizer, olha, não foi a gente. Até porque o exército israelense, por causa de casos que aconteceram antes, que o exército falou, não foi a gente, no final teve que dizer, foi a gente, principalmente aquele caso daquela jornalista Shirin Abu Akleh, lá na Cisjordânia, que, aliás, Israel nunca falou não foi a gente. As pessoas que estão falando isso, Israel mente, diz que não foi, depois tem que admitir, é mentira. Eu estava acompanhando esse caso, e a gente acompanhou aqui no Expresso também. Israel falou o tempo todo, não sabemos de onde saiu a bala, vamos verificar. Que, aliás, teoricamente, deveria ser a reação dos veículos de comunicação também. Não sabemos o que aconteceu, vamos verificar, né? Teoricamente. E aí, então, a resposta do Exército foi exatamente essa. Não sabemos o que aconteceu, vamos verificar. E demorou 2 horas para o Exército, 2 horas dentro de um Exército, que é um lugar, uma instituição enorme, burocrática, né? 2 horas é pouco, tá? Mas para a imprensa internacional, 2 horas é muito. 2 horas é suficiente para você falar, não, eles não estão respondendo, foram eles mesmos, e não sei o quê, e o Hamas, obviamente, o Ministério da Saúde do Hamas sabe tudo e não mente, né? O grupo terrorista Hamas é fidedigno, né? É um pessoal bom, de moral muito alta, né? E eles não mentem. Não mentiriam em relação a isso, já é uma gina, né? Então, todos os jornais, e essas 2, 3 horas em que o exército israelense estava coletando informações, até para saber, vai que foi algum erro, apesar de que não houve nenhum ataque israelense naquele momento, na faixa de Gaza, e para coletar provas, como se Israel, que não foi o culpado, tivesse o ônus da prova, né? O Israel é que tem que provar que não fez. E aí, nessas 2 horas, essa mentira que circulou no mundo todo fez com que houvesse tentativa de invasão da embaixada israelense em Amman, tentativa de jogar uma granada contra uma sinagoga em Berlim, tentativa de, também medo de bomba em Buenos Aires, na embaixada israelense em Buenos Aires, ou na própria AMIA, aquela associação que teve ataque terrorista em 1994, teve que ser evacuada. Pessoas saindo na rua dentro de Israel, na Cisjordânia, dentro de Israel. Colocaram fogo na sinagoga da Tunísia, né? Colocaram fogo. Tudo isso nessas 2 horas em que todas as
redes internacionais, Al Jazeera, não vou nem dizer que é óbvio, né, Al Jazeera, mas CNN, BBC nem chama Hamas de terroristas, né? Mas CNN, até o próprio New York Times, né? Quer dizer, a impressão que dá é que a imprensa internacional estava esperando acontecer alguma coisa para conseguir voltar para a narrativa normal. A narrativa normal é que Israel ataca, palestinos morrem e Israel é mau e Palestina é bom. Essa é a narrativa normal. A narrativa que tinha na semana passada, no dia que teve o atentado terrorista, de que o Hamas foi lá e matou 1.400 pessoas e violou, e estuprou, e matou neném, e decapitou, e botou fogo, e sequestrou 200 israelenses, não é uma narrativa normal para a mídia internacional. Não é uma narrativa que os jornalistas parecem se sentir confortáveis, porque parece uma coisa é muito diferente. É diferente. O normal é dizer que Israel atacou, Israel é mau. Então, esse ataque contra o hospital, ele cabe dentro da narrativa normal que a mídia, em geral, faz em relação a Israel. Então, era óbvio que é verdade, né? E aí, 2 horas, 3 horas depois que Israel veio e falou, olha, tem aqui imagens, esse vídeo aí, coisas de satélite, a gente tem também uma conversa de 2 caras do Hamas, o cara falando, caramba, você viu isso? A gente falou que o pessoal da Jihad Islâmica não faz isso, e eles lançaram lá do cemitério e caiu no hospital, putz, não podiam ter pensado em outro lugar. A conversa dos caras também, isso, foi publicado, blá, blá, blá. E aí a gente viu em seguida, quer dizer, demorou uma meia hora, e em seguida os jornais começaram a dar, agora tem 2 versões. Primeiro assim, não sei se a gente pode confiar no relato israelense, porque, segundo a imprensa internacional, o exército é uma Pravda, né, russo. O exército israelense é só comunicação, propaganda, né? O exército israelense não é de um país democrático, progressista, liberal, com liberdade de imprensa, né? Não, o exército israelense mente, né? Então, como que vai acreditar no exército israelense? Do Hamas ter falado que morreram 500 pessoas, a gente acredita. Mas quando o exército israelense fala alguma coisa e com provas, não, vamos verificar. Que, aliás, também a imprensa também quis verificar os vídeos sobre as atrocidades que aconteceram nos kibbutzim em volta da fronteira com Gaza. A mídia quis verificar. Ninguém acreditou também imediatamente. Tem que verificar se é verdade, se não é verdade, se não é propaganda sionista, né? Mas, quando o Hamas fala que caiu um míssil israelense no hospital matando 500 pessoas, rapidamente. E é fácil de acreditar. E mesmo hoje, sexta-feira, 3 dias depois, sei lá, foi terça à noite, né? Quarta, 15, 3 dias depois do que aconteceu, 2 dias e meio depois do que aconteceu, você ainda vai em CNN e BBC e sei lá, e tá lá as 2 versões. Tipo, é muito óbvio que tem que dar as 2 versões, tem que ouvir o Hamas e Israel. Cada um tem sua versão, você acredita na que você quiser. Quer dizer, o jornalismo virou realmente um palco de 2 versões equilibradas entre um país organizado, liberdade de expressão, democrático, não sei o quê, e um grupo terrorista sanguinário. Os 2 têm o mesmo lugar de fala. Assim, tipo, né? É como se aqui no Brasil falar, vamos ouvir o crime organizado aqui, ver o que eles acham, e as autoridades, né, o Ministério Público, o Exército, vamos levar em consideração. Vamos lá ver o que o Comando Vermelho está falando. Né? O Comando Vermelho de um lado, e aí o Ministério da Saúde brasileiro do governo de outro, e aí a gente vê, né? Os 2 estão fazendo propaganda, os 2 têm versão aí. É como se pegasse também, antes do Me Too, né? Tinha aquela coisa, né? Pô, a mulher lá era, né, o homem comete alguma coisa contra a mulher, e aí, não, vamos escutar a mulher que tem provas de que ela foi, né, bateram nela, e aí vamos escutar o homem também, que ele vai dizer, mas ela quem mandou ela usar mini saia, entendeu? E tudo bem, as 2 versões estão certas, né? Eu estava só reagindo a ela que estava com mini saia. E tá bom, vamos botar essas 2 coisas, porque cada um fala no seu, pode ser he said, she said, né? Então, eu acho que eu passo aí pelo lado de entender quem é o Hamas,
de entender a maneira como o Hamas utiliza a comunicação como arma de guerra psicológica e midiática. E de como Israel, como um país democrático e com liberdade de expressão, tem que lidar com isso, porque Israel não pode ficar mentindo muito. Se pudesse, estaria mentindo até hoje que não matou a jornalista lá, a Shirin Abu Akleh. Né? Mas não pode, porque tem imprensa que vai atrás e faz matérias e descobre a verdade. Quer dizer, então não pode, o exército aqui não pode ficar mentindo, entendeu? Não é, e nem Israel, como um país ocidental, liberal, democrático, acredita que informação é arma de guerra, acredita que informação, é verdade, né? É claro que o Israel puxa a sardinha para o seu lado, obviamente, mas puxa a sardinha para o seu lado, como, por exemplo, sei lá, você é flamenguista, você vai falar, o Flamengo é o melhor, entendeu? Tipo, mas se o Flamengo cometer falta contra o Fluminense, tá lá, dá para ver na imagem a falta. O flamenguista não vai falar, não cometemos a falta, não. Essas imagens aí são fake news, é fake, entendeu? Então, é um problema muito grande da imprensa internacional para tentar entender com quem a gente está lidando. Entendeu? A gente não está lidando aqui com um grupo, com um país com moralidade e ocidental e que está em guerra contra Israel por questões, né, óbvias e não sei o que tal. A gente está lidando com um grupo terrorista que não está interessado em paz. Pelo contrário, o que eles fizeram em Israel há 10 dias atrás, já, sei lá, hoje é dia 20, né? 12 dias atrás, 13 dias atrás, quase uma semana, vai afastar a possibilidade de paz por muito mais tempo. E vai fazer com que os israelenses mais queiram mais e mais assegurar a sua própria segurança pessoal. Vai fazer com que o exército fique mais forte, as pessoas mais de direita se fortaleçam, porque vão usar esse discurso de segurança, entendeu? Nós temos que estar seguros e não sei o quê, né? Então, qual é o objetivo do Hamas? O objetivo do Hamas não é melhorar a vida dos palestinos, criar um Estado palestino que nós aqui do IB somos a favor, sabe? Não é fazer o contrário disso tudo. Então, a imprensa, eu acho uma vergonha o que aconteceu com a imprensa. Fiquei muito nervosa acompanhando todos os sites. E fiquei preocupada com essa imprensa que eu amo tanto, e eu não costumo ficar falando mal de imprensa internacional, que nem tem algumas pessoas no Brasil que ficam, não sei o que é o lixo, algum lixo, né? Não, eu sou uma jornalista orgulhosa, adoro a profissão, acho que a profissão tem coisas maravilhosas, mas nesse caso, bola fora total da imprensa internacional inteira. É colocar o Hamas como um player legítimo, né? Que não é, né? Acho que essa comparação aí com o crime organizado e das pessoas. Teve um veículo aqui no Brasil que entrevistou um líder do Hamas, né? Para saber o que era a opinião. Eu até fiz um tweet, falei: vamos entrevistar os policiais que mataram o George Floyd para saber porque eles não gostam de pessoas pretas. Vamos ouvir a versão dele. E deslegitimar e colocar em segundo plano, né? E às vezes nem levar em consideração as pessoas que têm autoridade, né? Que se dedicam àquilo ali, igual os porta-vozes do Exército, os veículos de comunicação israelense. E a gente fala tanto de fake news, do estrago que você causa, né, com a informação que você não verifica, e muitos veículos, né, não corrigiram ou colocaram como uma nota de rodapé que o exército de Israel afirmou que alega que pode ser um míssil da Jihad Islâmica. Então, isso infla ainda mais isso que você falou, né, as ameaças de atentados terroristas fora de Israel, a sinagoga na Tunísia que pegou fogo. Será que vai precisar judeu na diáspora ser assassinado na rua, né, morrer, apanhar, para ver o quão grave é essa narrativa? Então, é triste mesmo, e fica aqui o alerta, né, Dani, que a gente espera que as pessoas apurem um pouco as informações e que o outro lado, vamos dizer assim, né, não é mais legítimo que o outro, né, muito pelo contrário, né, é um player que fez o que fez no dia 7, segue
com 200 reféns, né, que sequestrou pessoas com autismo, idosos, e, enfim, se levar isso como uma informação... 30 crianças Exato. são reféns do Hamas agora na faixa de Gaza, 30 crianças. Então, Não, eu quero dizer também, tem um dado também de, acho que de uns 7 mil mísseis ou foguetes que o Hamas, Jihad Islâmica Palestina e outros grupos lançaram contra Israel nas últimas 2 semanas, 7 mil, tá? Foguetes que foram lançados contra Israel, mais ou menos 5% deles falharam e caíram dentro da própria faixa de Gaza, e devem ter matado muita gente. Mas, obviamente, no número de mortos palestinos, nunca se diz quantos eles morreram pelas mãos dos próprios palestinos, se foram crianças, se foram não sei o quê, tudo é colocado na conta de Israel. E a gente sabe, e eu sei que muita gente vai me cancelar se eu falar isso, mas eu sei, porque eu moro aqui há 20 anos, eu conheço os israelenses, ninguém tem aqui intenção de matar inocentes, civis e crianças, ninguém vai ficar feliz com isso, pelo contrário, Israel, quando tem um caso desse, como foi no caso da Shirina Abu Akleh também, Israel pediu desculpas. Não há aqui intenção, nem vontade, nem felicidade quando um não envolvido é alvejado. É isso, né, Dani? A gente segue aí na luta, né, pela paz, né, que todos os povos tenham direito à autodeterminação, à sua terra, mas que seja pela via da paz, do diálogo e da diplomacia, né? E no último assunto aqui, né, envolvendo o conflito, tem uma situação em áreas fronteiriças, né, especificamente no sul de Israel, próximo de Gaza, e no norte, na fronteira com o Líbano, que é uma orientação de evacuação, né? Eu vou até colocar um trecho aqui da participação do jornalista Henrique Zimmermann, né, que entrou, e um dos primeiros jornalistas a entrar em um dos kibbutz que foi atacado pelo Hamas. Ele mostra a situação. No kibbutz Nir Oz. É um kibbutz que está a 1 quilómetro aproximadamente da faixa de Gaza. Aqui vivem 400 pessoas, viviam, das quais há muitos brasileiros, e há, como em todos os kibbutzes desta zona da faixa de Gaza, há muitos brasileiros, argentinos, chilenos, mexicanos, muitos latinos. Eu estive aqui há uns meses num jogo de futebol entre argentinos e brasileiros aqui no kibbutz. Mas no dia 7 de outubro, o maior massacre que eu já vi na minha carreira, que tem mais de 25 anos, aconteceu uma tragédia neste kibbutz. Às 6h30 da manhã começaram a cair aqui rockets, como muitas vezes aconteceu no passado, mas mais, e sirenes, e as pessoas fizeram o que fazem sempre, refugiaram-se no seu mamad. O mamad é o refúgio que está em todas as casas. Aqui demora 15 segundos em cair o míssil. Quando eu vivo em Tel Aviv, lá demora 45 segundos, às vezes 1 minuto. Aqui realmente não tem tempo, eles correram todos para os seus refúgios e fecharam as portas. E esta é a casa de uma senhora que se chamava Carmela Dan, de 80 anos, que essa noite tinha ficado com a neta, que é autista, a guardar babysitter. Os pais tinham saído essa noite da sexta-feira e ela ficou com a menina, correram para o refúgio, mas então ela começou a ouvir vozes, porque aqui no kibbutz entraram centenas de terroristas do Hamas, armados até aos dentes, e começaram a matar pessoas que encontravam no caminho, entre elas pessoas que estavam a fazer jogging ou a passear. Aqui a vida começa muito cedo de manhã, sobretudo no kibbutz, e começaram a entrar casa por casa. No caso de Carmela, ela ficou fechada no seu mamad, trancou tudo, fechou absolutamente. Eu não sei se há possibilidade de Filipe de entrar e mostrar um pouco o que aqui aconteceu. Nessa hora ele mostra, né, a casa por dentro totalmente queimada, essa idosa Carmela e a neta autista morreram incineradas dentro da casa. E vocês podem imaginar, né, que todos os 22 kibbutzim e outras comunidades em volta, que fazem fronteira com a faixa de Gaza, foram todas evacuadas a pedido, a ordem, na verdade, né, do governo, né, do exército. Então, foram todos levados para alguns hotéis no Mar Morto, em Eilat, no norte, mais para o norte, não no norte de Israel, mas para o centro de Israel.
Nitzana, que fica um pouco mais em cima também, um pouco mais em cima, né, não faz fronteira com a faixa de Gaza, mas uma população de algo em torno de, acho que 40 mil pessoas foram evacuadas. E mais algumas pessoas ficaram, principalmente os mais velhos, que se recusam a sair, que falam, vou morrer por essa terra, tá? Tudo quiseram ficar, mas gente que está fazendo, evitando que tenha, segurando, né, as suas comunidades. Esse lugar onde ele foi, o Henrique e o cinegrafista Felipe Volokita foram, era uma comunidade de 400 pessoas, em que 100 morreram e 80 foram sequestradas. Quer dizer, metade do kibbutz está viva hoje ou está livre. A outra metade foi morta ou sequestrada. E isso aconteceu com vários kibbutzim que estavam na fronteira. E a mesma coisa está acontecendo no norte de Israel. O norte de Israel agora está sendo bombardeado pelo Hezbollah, pela guerrilha libanesa Hezbollah. Novamente, espero que, como o Biden falou, eles não queiram entrar numa guerra total com Israel nesse momento. Mas, de qualquer maneira, Israel já evacuou 2 quilômetros da fronteira. Toda a fronteira, tudo que tem 2 quilômetros da fronteira foi evacuada. Todos as cidades, vilarejos, inclusive quem conhece Israel, Metula, que é a cidade mais em cima, né, de Israel, foi completamente evacuada. Todos os kibbutzim, kibbutz Baram, kibbutz Stula, todos foram evacuados. Também mais, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas. Eu não sei o número total, mas eu acho que pode chegar a umas 100 mil pessoas evacuadas pelo exército e colocadas em algum outro lugar, mais 300 mil pessoas que saíram por vontade própria de cidades como Ashkelon, Sderot também foi evacuada, mas Ofakim, Netivot, outras cidades mais próximas da faixa de Gaza e também perto do Líbano, que saíram. Quer dizer, então você tem uma população aí de 400 mil, talvez até meio milhão de pessoas que estão deslocadas nesse momento, refugiadas, algumas sem casa, sem nada, saíram com a roupa do corpo e estão sendo, nesse momento, enfim, não vou chamar de campos de refugiados, porque não tem campos de refugiados aqui, mas são mantidas. A escola da minha filha talvez seja o lugar onde venham pessoas ficar na escola da minha filha, entendeu? Então, a gente fala, obviamente, da população de Gaza, que está sofrendo muito e com problemas aí. A gente não vai entrar nessa seara agora, talvez na semana que vem a gente possa falar um pouquinho mais, mas a gente não pode esquecer que Israel está passando nesse momento por um trauma coletivo muito grande, com refugiados internos, com sequestrados, com mortos. Pensem em 1.400 enterros que têm acontecido. Quer dizer, são 1.400 mortes, então 1.400, sem contar mais quase 4 mil pessoas que ainda estão em hospitais com vários níveis de gravidade, de coisa de gravidade. Então, é claro que toda a questão que está acontecendo em Gaza é muito importante e na verdade, o único enfoque nesse momento da imprensa, né, que novamente voltou, como eu falei, né, para aquele enfoque normal de que Israel é mau e os palestinos são eternas vítimas, né? E esse enfoque, mas eu quero dar um pouquinho do enfoque do que os israelenses estão vivendo, do que eles estão, do enfoque dos próprios israelenses, né? Eu acho até um pouco desleal perguntar para um israelense o que eles acham da situação na faixa de Gaza nesse momento, enquanto os próprios israelenses estão passando por um trauma nacional. Mas eu entendo que fora de Israel o enfoque seja realmente na faixa de Gaza nesse momento, porque o maior número de mortes aqui em Israel já aconteceu, que foi naquele dia 7 de outubro. Desde então já houve mortes, muitas mortes também, somente de mísseis do Hezbollah contra Israel no norte, que matou acho que umas 10 pessoas nas últimas 2 semanas, sem contar também com os ataques ininterruptos de foguetes contra Israel, que volta e meia pega alguém. Mas o maior número realmente foi no dia 7 de outubro, e em Gaza a situação humanitária lá continua, né, está continuando, enquanto as potências, Estados Unidos,
Egito que tem que entrar, o Egito faz fronteira com a faixa de Gaza, não sei por que ninguém cobra do Egito que a mesma responsabilidade que cobra de Israel. Uma negociação para ver o que faz com que as pessoas, porque Israel pediu para a população do norte da faixa de Gaza evacuar, porque o Hamas construiu uma cidade, uma espécie de cidade underground, uma cidade embaixo, em túneis embaixo de todo o norte da faixa de Gaza, e do sul também, mas principalmente do norte da faixa de Gaza. Toda a infraestrutura do Hamas está embaixo das casas, em bunkers e túneis subterrâneos, e Israel quer destruir essa infraestrutura. Destruir fisicamente a infraestrutura do Hamas que está embaixo das casas, e isso requer que as casas de cima também sejam destruídas, e que Israel não quer que tenha civis lá. Saiam de lá, Israel vai destruir a infraestrutura, depois Catar, sei lá, outros países árabes nos Estados Unidos e ONU ajudam a reconstruir, mas sem a infraestrutura terrorista que tem embaixo das casas, que foi construída de propósito embaixo das casas justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Para evitar que Israel queira fazer isso. Só que depois de um ataque terrorista como esse, o mindset de Israel é que não tem jeito. Tem que evacuar essas áreas, destruir a infraestrutura terrorista do Hamas embaixo, né, embaixo da terra. É uma espécie de cidade alternativa que tem embaixo, e que depois que as pessoas possam voltar. Não há nenhuma intenção de reconquistar a faixa de Gaza, reocupar a faixa de Gaza, que ninguém nunca mais possa voltar para lá ou nada disso. Mas, obviamente, o que parece na hora a hora, né, que a imprensa nacional e que o mundo todo vê, é realmente uma evacuação em massa de pessoas, civis inocentes que têm que sair de suas casas e que tem questões de comida, de água, de não sei o quê. Muito, muito triste a situação dos civis da faixa de Gaza. Mas, enfim, a gente tem que ir... Não tem mais. A situação é triste mesmo para os civis da faixa de Gaza e ponto. Muito triste, e a gente sabe a tristeza de tudo isso e o quanto, sei lá, talvez o mundo todo se unisse para entender a natureza de quem são os grupos terroristas e conseguisse se unir numa espécie de grupo para tentar apoiar os moradores da faixa de Gaza e tirar deles, né, essa máfia, esse comando vermelho que tem lá, e ajudar a reconstruir sem esse comando vermelho, talvez pudesse ter algum tipo de solução. Mas, como a gente sabe, a ideologia terrorista ela sempre continua de uma forma ou de outra, né? Mesmo destruindo toda a infraestrutura do Hamas e acabando com toda a liderança do Hamas, de alguma forma vai surgir aí algum tipo de organização terrorista paralela, ou alternativa, ou sucessora, e a gente no planeta Terra vai ter que continuar lidando com terroristas assassinos. É uma população que é vítima, né, Dani? As pessoas de bem ali na faixa de Gaza, né, acaba sendo vítima também do terrorismo do Hamas, que, para quem não sabe, persegue a população LGBTQIA+, persegue o direito das mulheres, dentro da faixa de Gaza. Então, o que a gente falou na semana passada, que não tem nada de progressista, não tem nada de cool, e a população de Gaza que sofre com esse grupo extremista, e é muito... o Talibã, já falar em Talibã, pesquisa aí no Google, Talibã, mesma coisa. Então, apoiar o Talibã como se fosse progressista feminista, LGBT, a favor de minorias e contra o imperialismo americano, é uma mistureba de noções que as pessoas, às vezes, não sei de onde tem que usar o segundo neurônio, né? Só usam ali, se usar os dois, às vezes dá certo. Pois é. Mas é uma situação que não deixa de ser triste, né, para a população que está lá, que sofre, né, e, enfim, esperamos que os inocentes, né, não paguem o preço de um grupo tão nocivo e tão ruim como é o Hamas e todos os grupos fundamentalistas, né, desse tipo. Com isso, a gente vai chegando aqui a mais uma edição do Expresso Israel. A gente segue acompanhando aqui no IB tudo o que está acontecendo, todas as movimentações. Mais uma vez, peço aqui o seu like, a sua inscrição e o seu comentário aqui no vídeo, no canal, é muito importante. E, Dani, esperamos que tempos melhores cheguem aí em Israel. Muita força nesse momento e até sexta-feira que vem. Tá bom.
Obrigada, João, para vocês também, para todo mundo que está assistindo a gente até agora. Obrigado por assistir. A gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.